Oi, pessoal. Oi, Lara. Bem-vinda. Só esperar chegarem algumas pessoas para a gente iniciar a live. Espero que estejam me ouvindo direitinho. Sou João Pedro, trabalho aqui na Utopia como social media. Oi, Lara. Olá, Prazer em tudo bem? conhecer. Sou João. Tudo bem? Prazer, tudo jóia. Desculpa o atraso. Obrigado pela paciência, pela compreensão. Tranquilo, estamos em ritmo de feriado. Estamos em ritmo de feriado. Então, eu sou novo aqui na Utopia. Eu entrei tem um mês, já no cargo de social media, para dar uma orientação, uma energia nas redes sociais. Oi, Luiz, a Luiz está acompanhando aqui a gente também. Vamos falar rapidinho sobre seus projetos, sobre cidades sustentáveis. Você é educador, arquiteto, urbanista, Uhum. diversos projetos sociais. Pode se apresentar para a gente? Posso. Bom, diríamos assim, comecei minha vida como artista. Depois a gente vai para a graduação, entra dentro, né, de algumas formas, vamos falar assim, e Uhum. depois, dentro de um tempo, a gente vai se descobrindo, né, em outras facetas e um pouco, né, e redesenhando uma formação inicial, né? Então eu realmente assim, apesar de arquiteto urbanista, hoje eu vejo muito mais que minha atuação está mais para biourbanista, né? Uhum. Como tem os bioarquitetos, mas nessa integração, né, da faceta, né, de organizar, né, as intervenções, mas também, né, de como nos relacionarmos como natureza com Sim, esse nosso sim. entorno e todas as suas qualidades, né, ecológicas, ambientais. Então, assim, é muito hoje mais apropriado essa nomenclatura do que aquela formação inicial que eu Entendi. tive. E nesse processo me descobri educadora, porque sabendo, entendendo, né, profundamente compreendendo que só o design físico muitas vezes não dá conta, né, disso Uhum. tudo, dessa mudança, dessa transformação, mas que um design social, a gente aprender novos conhecimentos, novas habilidades, novas ferramentas são essenciais para a gente acelerar esse processo, né, da gente ver no mundo o que a gente quer. Né? Então, aquilo que está Isso, dentro, vir para fora, depende também, né, não só dessa vontade genuína, mas também da gente poder se instrumentalizar, de entender, se capacitar, né, mudar a uhum. lente. Então, também a educação entrou muito forte, né, nesse processo, e essas duas coisas andam muito juntas hoje na minha vida. E E nesse nesse processo, momento você já fala sobre também o Gaia Education, né? Gaia Educação para é, trabalhar esse, com. esse foi aquele tipping point, né, Uhum. aqueles pontos de virada, né, que a gente tem, né, que muda quase que é, é uma vida nova que a gente acaba criando um novo caminho. E esse processo, né, dos laboratórios de sustentabilidade, que são as ecovilas, chegou na minha vida em 2004. Uhum. Isso, né, já tinha chegado à permacultura, mas quando, né, todo esse conhecimento, essa possibilidade, como essas ecovilas estavam, né, tecendo vida, né, o social, o ecológico, o econômico, tudo, aí realmente eu mudei, né, mudou muita coisa Uhum. na minha experiência. E a Uhum. partir disso, né, não era o Gaia Education ainda, era o treinamento Ecovila, mas já foi um start para entender a importância de trabalhar com sustentabilidade urbana em 2004. E Uhum. logo em sequência que a gente foi compartilhar essa possibilidade, né, que a gente estava tecendo no Brasil, a gente teve esse encontro com o currículo do Gaia Education,
e foi uma identificação imediata para a gente poder, né, preparar cabeça, coração e mãos para essa transformação toda que a gente estava sonhando, né, aspirando Legal. naquele momento. Então, o Gaia, desde então, né, desde 2005, e mais efetivamente em 2006, ele é um currículo, ele é um programa muito robusto, né, que tece, né, a Aham. sustentabilidade na sua potência, né, nos preparando para o redesenho realmente do nosso mundo. Então, isso em várias escalas, em vários contextos, né, quer seja das organizações, quer sejam das comunidades, comunidades mais intencionais ou comunidades urbanas. Então, tudo isso assim é um currículo, apesar de já ter uma história, né, bastante, uma jornada bastante consolidada, ele também tem um frescor que ele carrega, né, na sua Uhum. membrana super permeável, super conectada com o que está acontecendo no mundo. Então, ele ainda é um programa muito relevante, qual a gente até esse ano fez um redesenho, né, para criar o que a gente fazia já há muitos anos presencialmente, né, que é o Ecovillage Design Education, né, como a gente cria assentamentos humanos sustentáveis, regenerativos, né, nessa integração, né, que são as pessoas que sustentam e dão início e sustentam as mudanças. Uhum. A gente criou uma versão desse presencial para uma versão online, ao vivo, onde as experiências, né, e as experimentações e as práticas, né, reproduzem um pouco essa perspectiva, né, de a gente poder, né, atuar no mundo de uma outra forma, Uhum. passando por 4 dimensões: o social, o econômico, o ecológico e o visão de mundo, né, que ajuda a gente a trocar a nossa lente, né, trocar o nosso óculos. E esse é um dos principais benefícios, né, de pensar dessa forma. Como que você considera os impactos e os benefícios de pensar em redesenhar e planejar e manter novas formas de planejamento urbano, basicamente? Como que você pode explicar um pouco? Hoje o chamado, né, principalmente das cidades, sabendo que a Uhum. gente está já mundialmente, nós somos uma população predominantemente urbana, Uhum. e ainda se tratando de Brasil, nós somos praticamente 90% uma população urbana. Isso significa, né, que os nossos desafios estão altamente concentrados, né? Estamos concentrados em cidades, apesar de só ocupar 3% do planeta, mas nós somos realmente uma sociedade que gera muito impacto, né? Nós somos seres humanos, mas que ainda não, né, nos esquecendo, né, que somos natureza, acabamos, né, gerando muitos impactos. Uhum. E a gente entender esse processo, né, e poder tomar novas decisões, decisões mais assertivas que não mais gerem impactos, mas sim nos ajudem a responder aos desafios, né, das emergências climáticas que estão aí, né, a gente acabou de passar, né, por 2 semanas de grande discussão, negociação, né, para que os governos, né, nacionais, mas também isso impacte localmente, que a gente possa, né, ter condições de realmente a permanência da vida humana, né, o restante da vida vai se acomodar porque tem uma inteligência, né, Uhum. mas a inteligência, essa grande inteligência da natureza, com a inteligência dos seres humanos, né, precisa entrar em um outro compasso, né, num outro desenho que promova a regeneração. Então, esse processo todo, né, de redefinir o planejamento, é redefinir o planejamento a começar das nossas vidas, né? Como que eu, né, me planejo, como é que eu atuo no meu cotidiano. Uhum. Na permacultura a gente fala uma coisa que a gente tem que trabalhar onde a mão alcança, né? Então, onde eu consigo, né, na medida que eu consigo tomar decisões, né, mais assertivas que cuidem de si, dos outros e de Gaia, né? Então, e do planeta, dessa nossa casa comum. Então, começa desde o redesenho, né, na pequena escala, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, no nosso quarteirão, onde a gente enxerga, convive todos os dias,
Assim, né, atuando também na escala do bairro, que é geralmente aonde o território que dá suporte para a nossa vida, e assim entendendo em outras escalas da cidade e em rede, né? E aqui o Utopia ele traz muito esse chamado, né, para a gente se integrar em rede. Então, Exato. assim, todas essas escalas precisam ser novamente integradas na vida, né? Uhum. Com uma possibilidade de redesenho a partir, né, dessas novas lentes que a gente está falando e que cuide, né? Que traga realmente uma resposta assertiva em prol da regeneração. E aí, em regeneração das relações humanas, das relações com o território, né? Então, em vários níveis. Né? Tudo que a gente puder fazer que Uhum. proteja a vida, então, né, toda a vida que a gente tem aí, por exemplo, as florestas, que a gente proteja essa vida, ao mesmo tempo, né, nos lugares onde foram degradados, que a gente recupere, né, a vida, que a gente aprenda a trazer de volta a diversidade, a biodiversidade, ao mesmo tempo, né, que a gente pode gerar mais vida. Então, às vezes a gente pensa, né, onde que a gente pode remover o asfalto, onde a gente pode despavimentar, permeabilizar, restabelecer o ciclo da água, por exemplo, restabelecer todas as conexões, né, que um ecossistema mais pleno, né, no mundo natural mais protegido, né, mais íntegro ainda, a Uhum. gente vê como é que a gente traz e reintegra aonde a gente vive, né, nos nossos habitats. Entendi. Então, muito o que a gente vem aprendendo desses laboratórios, né, que são as ecovilas, é que eles fazem isso muito cuidadosamente. E Legal. nos ambientes urbanos, a gente precisa entender os caminhos para a gente fazer isso. Uhum. Então, a inspiração, né, por exemplo, esse livro, né, que está ainda sendo traduzido para o português, ele tem muitas inspirações e traz justamente esse chamado, né? Como a gente desenhar os habitats a partir, né, de uma visão ecológica, criando um sentido de lugar, com aquilo Legal. que um lugar onde a gente se sinta pertencente. Então é um pouco redefinir o planejamento urbano, é redefinir, né, os parâmetros que a gente entende esse redesenho. Bacana. Muito obrigado por tudo que você tem compartilhado agora. Eu sou aqui do Amazonas, a gente trabalha bastante a permacultura aqui no estado também, e é bastante conflitante um espaço tão grande como o nosso estado não trabalhar de forma tão organizada o seu planejamento urbano, né? E aqui a gente tem tentado trazer a permacultura para os agricultores das redondezas, o conceito de zero agrotóxicos, de zero poluição da terra. A gente trabalha também até o conceito de praia, praia sustentável também, que a praia, no nível em que ela, no nível do rio, quando ele seca, o solo fica muito nutritivo, aí dá para fazer uma plantação lá, enfim. É um projeto bastante longo e grande que a gente tenta trabalhar aqui no Amazonas também. E é muito interessante ouvir João, do seu... eu Pode falar. trabalhei muitos anos no Amazonas, então eu Uhum. conheço bem a realidade aí. Tem que se pensar em dois cenários, né? Sim, Sempre. exatamente. Hum. E a gente agora está passando pela seca já, né? Então agora é o momento de limpeza das praias, de recolher o lixo e a gente começar a planejar o momento de cheia que começa em janeiro já, né? Quando o rio sobe. O solo vai ficar nutrido, a água vai ter que chegar no, enfim. Só comentando aqui um pouco da minha experiência também que eu tenho nessa atuando em permacultura aqui no Amazonas. Ah, Muito interessante você trazer isso, porque é um lugar muito especial no Brasil e no planeta, né? sim. Onde tem uma natureza muito presente, né? É só esse ciclo da água Uhum. acontecendo, né? Nos lembrando, né? Ritmadamente, né? Agora estamos num cenário de vazante, agora estamos É. num cenário de lidar com duas paisagens diferentes, né? É uma provocação muito interessante, né? Muito Uhum. desafiadora, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? A potência da água, a presença da água, né? A gente fala muito da floresta, mas a água tem uma potência aí na sua região muito presente. E uma das coisas que eu lembro, que eu acho assim, tá em mais de um lugar, né? Conhecendo todo o Brasil, o Sudeste principalmente, Uhum. e ter atuado no Amazonas, eu vejo assim que às vezes cada contexto pede uma abordagem, né? Cada Uhum. contexto pede para a gente entender o espírito do lugar. E nesse espírito do lugar, né, a gente vê que ainda pelas condições locais
eu sinto que a população amazônica, por mais que esteja, né, tem alguma desconexão, ao mesmo tempo que tem essa lembrança cotidiana, né, que costuma acontecer sempre, ainda tem umas raízes que aqui mais no sul a gente já perdeu e precisa fazer todo um resgate. Entendi. Então, assim, cada comunidade, né, cada contexto local, ele nos chama para um Uhum, redesenho diferente, né? sim. E o interior do Amazonas também já é outra realidade, em que a natureza já é muito mais presente. Enfim, são outros contextos que deveriam ser explorados. Eu gostaria muito de entender melhor o conceito de ecovila, que eu ainda sou um pouco leigo no assunto, mas eu acho que seria interessantíssimo trabalhar mais a ecovilas aqui no Amazonas e comunidades mais autossuficientes, né? Porque a maioria da população do interior, no caso, já trabalha com agricultura familiar, com a terra, enfim. Mas fazer trabalho com lixo, por exemplo, que geram, fazer o trabalho com os resíduos, enfim. Tudo isso são abordagens que a gente precisa alinhar ainda e com certeza espalhar mais pelo mundo e por aqui, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, né? Te ouvindo assim, me lembra, conhecendo, né, a região amazônica, e todas as comunidades tradicionais, né, Uhum, ribeirinhas ou indígenas, né, é, me lembra que muitas ecovilas nascem, né, de um campo intencional, de comunidades intencionais ou de vilas tradicionais. No uhum, caso das vilas tradicionais, elas estão adotando, né, se nomeando como ecovila, muito no sentido de preservar todo o seu conhecimento tradicional vernacular. Então, assim, evocando, né, esse cuidado das relações, né, e da regeneração que as ecovilas trazem, uhum. no sentido, né, de que as vilas tradicionais passem, sim, a preservar fortemente todos os seus saberes, né, toda a sua tradição. E enquanto outras comunidades estão, né, enquanto intencionais, né, elas se reúnem, muitas em áreas rurais, mas outras em áreas urbanas também, para, né, criar uma nova forma de habitar no mundo, né, mostrar que esse caminho, né, para essa comunidade, a partir, né, de uma intencionalidade, de um propósito, de uma cola, né, habitar diferente um território e tecer relações de qualidade. Incrível. Então, tanto para proteger, né, para preservar, quanto para criar novos caminhos, né, esse espírito, né, de entender um assentamento, de entender todas as relações que permeiam é, esse habitar conjuntamente, né, a gente tem muitos aprendizados para olhar para esses laboratórios, né, e Uhum, entender os contextos em que podem ser aplicados. uhum. Então, o bairro nasce, né, quando lá em 2004, para a gente trazer essa qualidade, né, de relação para o ambiente urbano, para que muitas pessoas, né, acabam indo embora da cidade, buscando, né, viver em Sim. comunidades, buscando essa qualidade de relação. E aí, se a gente pensar em 90% da população indo, né, a gente vai acabar criando, né, urbanizando territórios ao invés, né, de conseguir reduzir os impactos, que é o que a gente precisa. Então, assim, florescer onde estamos, né, onde estivermos, é um bom desafio para a gente responder também, né? E aí, né, tecer os laços da comunidade onde a gente está. Então, conhecer né, que bacia é essa que eu estou inserido, né? Que relações são essas, que identidade que criou esse lugar, o que acontecia aqui antes de eu chegar, né? Desde lá, né, de que era uma floresta, os rios, as nascentes. Então a gente tecer esse novo relacionamento, né? Resgatar esse relacionamento de todo o ecossistema local, Uhum. né? E a partir disso também as relações entre as pessoas, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos conflitos, mas as pessoas fogem dos conflitos. Mas o interessante é a gente, sabendo que eles vão sempre emergir, como que a gente, né, dá as boas-vindas e lida melhor com essas relações. Então, assim, né, um retecer da comunidade e de viver, porque muitas vezes, né, os desafios que a gente tem para responder, a gente só vai conseguir fazer isso respondendo conjuntamente, coletivamente, comunitariamente. Então, esse retecer, né, é essencial ao futuro.
Eu vou fazer só o convite agora para o pessoal já se inscrever para o beta teste, que vai ser lançado no dia 17 agora de novembro. Baixar o aplicativo da Utopia, experimentar já esses primeiros momentos de compartilhamento, ali, de publicação, de conhecimento, de conteúdo regenerativo. Eu acho importantíssimo a gente ter uma plataforma que alinhe todas essas ideias e pessoas num só lugar. E eu quero que você se despeça, fale um pouco desse último recado, passe sua mensagem para a gente finalizar nossa conversa. E agradecer pela presença. Maravilha. Um ótimo convite, né? Falar sobre essas possibilidades, né? A gente tem mais Uhum. uma borda, né? Mais uma rede aí de conexão em prol da regeneração. É muito interessante, muito importante a gente realmente estar, né, permeando, eu falo, tanto ocupar os conselhos, ocupar, né, o meu bairro, ocupar as praças, como ocupar a rede com Uhum. o melhor de nós. Né? Então, acho que essas duas coisas caminhando juntas, assim, a gente vai conseguir, né, dar uma resposta efetiva às questões, né, da emergência climática, dessas qualidades que a gente sonha em ver no mundo, né, e poder realmente tecer futuro. É um chamado aí para a gente se conectar e apoiar também a publicação do livro, né, essa tradução para o português, né? Então, design ecológico de habitats, criando um sentido de lugar. Aí a gente está fazendo uma grande movimentação. E os programas do Gaia Education colaboram, né, muito com esse processo para que a gente possa, né, acessar conhecimentos novos, Uhum. ferramentas, metodologias que realmente nos ajudem a atravessar esse mar, eu brinco, né? Justamente a gente conseguir realmente ter uma ação no mundo diferente. Mas Maravilha. agradeço muito o convite. Eu tenho aqui alguns Instagrams que é para passar, seus. Gaia Education, Ciclo Gaia Viva e @ecobairro. Tem mais algum lugar que a gente possa encontrar seus Arroba trabalhos? Ecobairro Brasil, Gaia Isso. Education ponto Terra Una, Gaia Education Brasil e arroba Ciclo Gaia Viva. Se conecte lá, nos Pronto. acompanhe e a gente Maravilha. segue conversando. Obrigado pela conversa. Sensacional. A gente se encontra no mundo. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.